Bom dia a todos, 22 de setembro de 2017, 40 anos da invasão da PUC, eu não lembrava disso, eu estava lá, mas eu não fui preso, não apanhei porque eu cheguei tarde. Ixi, você chegou... Aliás, eu vi no jornal hoje, mas saiu conversas geracionais, né? Eu vi no jornal um texto do Bicho, que diz que ele fugiu pelo telhado, uma coisa maluca, eu não sabia disso, mas enfim. Bom, quem era daquela época se divertiu. Hoje a gente acha divertido, na época era meio pesado. Sabe? O problema é que tem gente que ainda quer fazer aquelas coisas de novo, do ponto de vista do Estado, isso que é triste. Bom, vamos lá, não tem nada a ver com a nossa conversa aqui, mas o dia lembra, certo? A nossa conversa hoje é sobre aprendizagem de máquina, inteligência artificial com o Fábio Cosma. O Fábio, ele é professor titular da Poli, chefe do departamento de mecatrônica. Ele é editor de um monte de revistas, foi da área coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação, e também é uma coisa, digamos, não está pública, mas a USP não está muito pública. A USP está organizando um conjunto um conjunto grande de laboratórios, que chama Inova USP. Tem um deles que é coordenado pelo Eduardo Zanco, que está ali, que chama Pátio, que é de produção digital, e o Fábio está articulando um grupo de aprendizagem de máquina associado a esse laboratório. Tá? Então, daqui a um tempo vocês vão poder conversar com o Fábio ali na nova instalação, por assim dizer. Mas eu coloquei para o Fábio uma pergunta muito simples, que é a seguinte. Você pode comprar uma prótese. Eu comprei um olho artificial, certo? Onde a gente compra inteligência artificial para substituir a nossa burrice natural? Fábio, muito obrigado por estar aqui, grande satisfação. Toca aí. Bom, obrigado pelo convite, obrigado a todos aí por estarem participando, quem está aqui ou quem está pela internet, né? O Mário já falou, eu tenho aí alguns anos de trabalho nessa área, e tenho visto a área crescer bastante, recentemente gerando muito interesse, né? Essa palestra começou com uma mesa redonda que eu participei na Unicamp em 2013, e na época não tinha esse nome, depois eu fiz algumas palestras no Rio de Janeiro e em alguns outros lugares que eu fui. Aí, quando eu comecei a fazer uma palestra realmente formal, eu dei esse nome, né? Um nome que na época era mais provocador do que agora. Agora acho que a vitória parece mais inevitável, porque já está mais ou menos acontecendo. Mas na época que eu comecei, alguns poucos anos atrás, havia realmente essa ideia, essa discussão sobre se é possível ou não uma inteligência artificial. E na época esse título, alguns poucos anos atrás, esse título era bem mais provocador. Mas ainda eu acho que tem gera uma certa discussão, né? Esse tema. Existe um certo romantismo na área de inteligência artificial, porque é uma área ligada a ideias muito filosóficas, muito importantes para nós, seres humanos, né? Na verdade, a área acho que tem um pouco a ver com o que é ser humano, né? Eu acho que a discussão passa um pouco por isso quando você pensa no romantismo da área. Mas eu acho que a área tem tido um sucesso incrível recentemente, em particular um tópico, né, que está em um subtítulo, é esse tópico de uso de dados para realizar tarefas úteis, né? Então isso tem aumentado muito a visibilidade da área. Deixa eu falar um pouquinho sobre... A apresentação tem mais ou menos duas partes, né? Eu vou falar um pouco primeiro sobre o que está acontecendo nesse sucesso, como que eu estou vendo isso acontecer, uma coisa um pouquinho mais geral. Depois falar um pouco mais de alguns tópicos que eu acho importantes, que poderiam ser notáveis, poderíamos discutir um pouco. Então, tem a questão do romantismo, né? Eu queria começar um pouco por aí. A área tem um certo apelo filosófico muito forte. Eu acho que tem duas questões que não saem da cabeça aí das pessoas que trabalham nisso e que discutem. Uma discussão é se é possível. Então, existem todos os tipos de argumentos sobre a impossibilidade de você criar uma inteligência artificial. Alguns argumentos teológicos, outros baseados em teorias do corpo-mente. Tem toda uma série de razões, de argumentos sobre se é possível. Depois tem uma série de outros argumentos se é aceitável.
se há riscos, se há problemas, se é válido criar isso, precisamos controlar. Então, tem os dois lados que são bastante importantes, levantam várias questões importantes para a sociedade, né? E esse romantismo assim, é muito explorado nas artes, no cinema, na literatura, na poesia. Onde você for, você vai encontrar manifestações dessas questões, às vezes até levado ao romantismo real. Por exemplo, acho que todo mundo viu as pessoas interessadas lembram desse filme, que o camarada se apaixona pelo computador. Nem é um computador tão bonito, né? Mas a voz do computador é da Scarlett Johansson. Então, acho que todo mundo sabe, vendo o filme, sabe o que está acontecendo, né? Então, existe assim esse espírito de que é possível você criar uma inteligência ou não, né? Qual que como seria possível? Seria possível atingir esse ideal? E os argumentos são realmente profundos, né? Eles vão lá para trás na história da filosofia. Quem fez uma marca muito importante foi o Turing, né? Eu acho que até o cinema já explorou isso no filme lá, o jogo da imitação. E o Turing propôs o teste de Turing, né? Que acho que muita gente já ouviu falar. O teste de Turing seria para validar quando uma máquina atinge inteligência, seria quando ela consegue enganar o ser humano, né? O ser humano não sabe diferenciar se está falando com um ser humano ou com uma máquina. Bom, o teste de Turing ele é uma possibilidade de um teste mínimo, mas ele não é nem suficiente nem necessário, né? Ele é insuficiente porque a inteligência tem outras manifestações além do que está no teste, e também talvez ele não seja necessário, porque nós conseguimos atribuir inteligência a coisas bem menos inteligentes que o ser humano, né? Então, eu acho que isso tem levado a uma série de discussões ao longo das décadas, aí, desde que o Turing propôs isso. Recentemente, na área acadêmica, tem havido uma discussão importante sobre como fazer um novo teste de Turing mais fiel, mais útil, né? O teste que está mais em discussão no momento, não sei se vocês conhecem, mas é um teste baseado em esquemas. Então, eu coloquei aí um exemplo que está na descrição desse teste. Eu vou traduzir. O teste é o seguinte, são questões, por exemplo, essa questão: o troféu não cabe na mala marrom porque ele era grande, porque ele é grande. Quem que é grande? Bom, é óbvio que é o troféu que é grande, certo? Que não cabe na mala. Mas para responder essa questão, você precisa de uma série de conhecimentos extremamente não triviais. Então, uma das propostas atuais para modificar e para melhorar o teste de Turing é fazer quando a máquina atingir a capacidade de responder essas questões, aí ela vai ter um certo nível de inteligência aceitável. Mas essa é uma discussão que é assim muito muito complexa. Tem até muita coisa na mídia sobre isso. Isso aqui é uma piadinha, né? O teste de Turing é quando o computador convence o humano que ele é um computador, que o humano é um computador. Tem outras, por exemplo, esse filme, não sei quem viu também, para falar um pouco de cinema mais, é um filme que também explora o conceito de teste de Turing. Nesse filme, o humano sabe que está falando com o robô. O teste é quando que o humano vai se importar com a vida do robô, né? Quando atingir esse ponto aí, então esse robô realmente está no nível máximo. Então, essa é uma discussão complexa, e eu acho que, como eu falei no começo aqui, é uma discussão sobre o que é ser humano, né? O que a gente considera a marca da nossa capacidade intelectual e cognitiva, né? Mas eu acho que essa questão, no seu nível mais geral, ela tem a solução dela está distante, né? A solução, no sentido assim, de fazer uma inteligência artificial que realmente passe em todos os testes que são discutidos, é algo que está muito distante. Eu acho que está distante por alguns motivos básicos. Primeiro, que a gente não sabe exatamente o que é inteligência. Essa é uma definição difícil, complexa. O que o ser humano considera inteligência é algo mutável. Então, hoje se fala muito, você tem a inteligência emocional, a inteligência textual, a inteligência musical, sabe-se lá quantas inteligências pode-se ter. Além disso, nós temos uma grande capacidade, se vocês pensarem um pouco, de atribuir inteligência para animais. A gente fala, esse cachorro é inteligente, esse macaco é inteligente. Então, é muito difícil dizer qual é o nível que uma coisa poderia atingir para ser considerada inteligente. A gente se adapta, o ser humano se adapta. Ele pensa que o GPS está falando, certo? Ele pensa que as coisas têm inteligência quando elas estão interagindo de forma inteligente, né?
Então, existe uma questão básica assim, sobre o que é a inteligência, sobre o que seria uma inteligência artificial. Mas tem uma outra questão também, que eu acho que a solução está distante, porque nós estamos longe mesmo de conseguir atingir algumas atividades que são claramente inteligentes, né? Então, os programas de inteligência artificial que existem hoje têm baixíssima capacidade de criação literária, por exemplo. Fazem resumos, fazem extratos, é até impressionante, mas uma baixa capacidade de criatividade, né? E uma baixa capacidade também, eu acho isso um tópico que tem sido muito estudado em sistemas que envolvem muitos agentes artificiais, mas os agentes, de certa forma, têm baixa capacidade de negociação política. Muitos agentes são baseados em teoria de jogos, a matemática é pesada, a computação é ineficiente. No fundo, os seres humanos são muito bons nessa atividade e os computadores não chegam lá. Então, existe um aspecto assim que é difícil definir o problema e qualquer que seja a definição que você puder imaginar, nós estamos muito longe de atingir a plenitude dessa inteligência artificial, né? Então, esse é um aspecto que eu acho importante ter na cabeça. Assim, nós estamos longe de chegar lá, nós temos uma dificuldade filosófica de definir qual é o problema, mas eu acho que o que eu queria enfatizar um pouco é o aspecto pragmático, né? O lado pragmático da inteligência artificial, aquele lado mais chegado na engenharia de fazer as coisas funcionarem. E eu acho que nesse ponto é uma vitória incrível que aconteceu nos últimos 10 anos, mais ou menos, né? Então, qualquer métrica que você puder imaginar em termos de interesse gerado econômico, social, impacto, eu acho que essa tecnologia está chegando num ponto de inflexão, aí já chegou num ponto de inflexão muito importante. Vocês terem ideia, quando eu fiz doutorado, faz tempo, né, faz uns 25 anos, o pessoal, eu fui fazer doutorado nos Estados Unidos, e o pessoal no fim do corredor trabalhava com tradução de textos, né? E eu ia lá e conversava com meus colegas lá, eu falava, mãe do céu, isso nunca vai dar certo. Esse pessoal está perdido, eles nunca vão conseguir fazer um doutorado. Era muito difícil você ler o resultado de uma tradução de texto e achar que estava minimamente correto, né? Até existia uma piada na época, não sei quem já ouviu, que pegou uma sentença em inglês, traduziu para russo e voltou, né? Então a sentença é "The spirit is willing, but the flesh is weak", que é uma sentença da Bíblia, né? Que o espírito é forte, mas a carne é fraca. E voltou que a vodka é forte, mas o bife é ruim, né? Então essa era uma piada realista, né? Porque era isso que acontecia, não tinha condição. Mas hoje não, hoje você tem tradução no Google, né? Recentemente eu fui para uma conferência na Alemanha, eu reservei o hotel, o dono do hotel me mandou uma mensagem desse tamanho em alemão, que eu não conheço, infelizmente. Mas aí eu peguei aquilo, botei no Google e veio uma mensagem perfeitamente compreensível e estava certa, porque eu fui para lá e deu certo, né? Não foi algo inventado. Então, eu acho que nós chegamos num ponto assim que a parte de tradução, pelo menos em algumas línguas, né, pelo menos, por exemplo, inglês, alemão, por exemplo, é muito boa. E isso é função muito dos dados que existem nessas linguagens, né? Para outras línguas não é tão bom. Se vocês tentarem português para inglês, é bom, mas não é tão bom. Se você, por exemplo, eu coloquei aqui um poema do Fernando Pessoa, ele chega lá, mas não é tão bom. Mas está chegando. É impressionante como esse exemplo de progresso nos últimos 25 anos é real, né? Um progresso real. Eu acho que isso é muito presente na Google, né? A Google se vende hoje como basicamente uma companhia de inteligência artificial, isso que eles fazem. Se vocês olharem nos laboratórios de pesquisa da Google, a Google tem 4 áreas de laboratório de pesquisa, pelo menos a última vez que eu dei uma olhada. Um deles se chama Google Brain, né? Então é um laboratório de inteligência artificial. O outro é o Google de processamento de linguagem natural, que também é uma área chegada. Depois tem o segurança, privacidade, que isso não tem a ver com inteligência artificial por si, e tem o grupo de pesquisa da Europa, que é também muito ligado à inteligência artificial. Então, é uma companhia muito voltada para isso e que está cada vez mais levando essa tecnologia de inteligência artificial para questões mais próximas do nosso cotidiano, né? Então, carros, drones, tudo isso daí. Mas mesmo o básico deles são atividades de interpretação de texto e busca que são muito próximos da tecnologia de inteligência artificial. Bom, mas não é só a Google, que é uma demonstração de sucesso. Eu acho que toda a área de recomendação de compras, que hoje é uma área
muito presente na internet, muito presente na sociedade como um todo, ela começou, quando isso começou, era um pessoal que estava pesquisando dentro da área de inteligência artificial. Eu me lembro quando a Netflix, que ainda era uma companhia bem menor do que hoje fez uma competição, não sei se vocês já conhecem essa competição, a Netflix deu milhões de dólares para o grupo que conseguisse melhorar em 10% o sistema de recomendação deles, né? Então foi o primeiro exemplo, assim, isso já faz vários anos, o primeiro exemplo de uma companhia aplicada mesmo, que não tinha nada a ver com a pesquisa em inteligência artificial, usando a tecnologia para melhorar o seu negócio, né? E hoje a Netflix usa mecanismos bastante sofisticados de recomendação de programas. Isso é comum em todas as empresas, eu acho, que fazem comércio eletrônico. Há alguns anos atrás eu trabalhei com a Buscapé no sistema de recomendação deles, e isso é hoje uma coisa comum, né? E os mecanismos que são usados são bastante sofisticados, usam técnicas que há alguns poucos anos atrás eram acadêmicas, né? Outro exemplo de uso e que já atingiu um ponto de inflexão, eu acho que é os agentes financeiros, que hoje, acho que nem preciso falar muito, são a grande porcentagem das transações econômicas financeiras internacionais é feita por agentes, né, autônomos e que operam. Inclusive, não sei se vocês conhecem a história do Knight Capital Group, que faliu em 2012. Faz 5 anos já que isso aconteceu. Esse grupo era o grupo que tinha o maior sistema de agentes transacionando autonomamente na internet, na Bolsa de Nova York, e houve uma falha na atualização do software deles. Eles perderam 400 milhões de dólares numa tarde. E essa aqui é a queda da ação deles, eles faliram. Então, acho que esse é o primeiro exemplo da destruição causada por inteligência artificial, destruição possível aí dessa tecnologia. Mas é algo que persiste e provavelmente não vai acabar tão cedo, né? Basicamente, os agentes conseguem fazer transações mais rápidas que os seres humanos e nisso ganham, certo? Esse é o ponto. Outro exemplo assim, dessa mudança é que a maior companhia de software do Reino Unido, alguns anos atrás, ela chamava Autonomy. Se alguém lembra da Autonomy, a Autonomy foi comprada pela HP, foi uma transação bilionária, e se você olhar no site da HP hoje, a HP vende produtos da Autonomy que estão ali, são análise de sentimento, análise de texto, compreensão de intenções do cliente. O que a Autonomy fazia era vender um sistema de interpretação de texto que pegava todos os artigos, todos os documentos de uma companhia e organizava, né? Uma atividade clerical, mas feita em massa, né, com uma grande eficiência. O interessante sobre a Autonomy é que, segundo consta, e segundo inclusive está no site da Wikipedia lá, da empresa, na história da empresa, na entrada da empresa tinha um neon com aquele teorema ali, que eu não sei se alguém conhece, é o chamado Teorema de Bayes, que é uma regra básica de probabilidades. Então era uma empresa realmente baseada no uso de métodos estatísticos para fazer processamento de texto, né? E outro exemplo que eu acho também não poderia faltar aqui dessa revisão, certo, é a vitória da IBM, também faz 5 anos, também mais 5 anos, foi uma coisa antiga já, né? E a IBM tem um histórico de fazer contribuições importantes na área de aprendizagem de máquina, de inteligência artificial, e eles fizeram esse programa, acho que muita gente conhece, o Watson é um programa de respostas, de responder perguntas em linguagem natural. O programa venceu dos melhores competidores humanos já faz tempo, e hoje a IBM está transformando isso num negócio, né, e fazendo disso um sistema de atendimento a clientes, atendimento a pacientes, atendimento, substituição de pessoas em call center e tal. Então, são vários exemplos, assim, eu poderia citar outros e ir falando carros autônomos, mas acho que já está bom para dizer, olha, fizemos uma inflexão aí considerável. Então, do ponto de vista talvez filosófico, ainda está distante de você chegar lá, ainda está distante sequer de definir o problema. Mas do ponto de vista prático, de engenharia e pragmaticamente falando, nós estamos já vivendo uma situação em que a inteligência artificial está funcionando, né? Bom, isso acho que se reflete na mídia, né? Eu costumava, então, a história da inteligência artificial é uma história de altos e baixos, né? Existe o chamado inverno da IA, que aconteceu na década de 70, na década de 90 também uma época que estava meio em dúvida se dava para fazer, se era possível acontecer isso.
E eu, quando eu voltei do doutorado, eu de vez em quando eu via uma matéria na imprensa e guardava. Então, eu tenho uma pasta lá com matérias sobre notícias sobre inteligência artificial de uns 20 anos para trás. E eram pouquíssimas coisas. No começo, de vez em quando, aparecia uma notícia, né? Há uns 5 anos atrás, quando eu fiz a primeira versão, uns 4 anos atrás, quando eu fiz a primeira versão dessa apresentação, a única coisa que eu conseguia achar que eu podia mostrar era essa capa da The Economist, Morals and the Machine, que foi uma capa que eles fizeram sobre questões éticas, porque a The Economist é uma revista muito ligada assim, à tecnologia, eles sempre estão atrás de novas tendências. E eles colocaram isso assim, há bastante tempo. Depois de um tempo, depois de uns 2 anos, eles colocaram outra capa, né? Essa daí já mais Rise of the Robots, né? Preparem-se para a invasão dos robôs. E desde então, se você olha as notícias, assim, cada vez mais tem aparecido, e eu acho que 2016 foi um ponto de inflexão. Eu notei, assim, a minha pasta começou a crescer tanto que eu comecei a desistir de guardar. Por exemplo, eu olhei o Estadão do ano passado. Essas são são as manchetes que eu achei de capa inteira, do suplemento de economia. Então você vê tudo quanto é coisa aí, falando bem, falando da grande possibilidade, do grande potencial dessa tecnologia. E depois de 2006 eu parei de desistir, porque praticamente toda semana vocês têm notícias em tudo quanto é mídia falando da vitória aí dessa tecnologia e tal. Essa é uma recente. Na semana passada, o Estadão colocou isso daí sobre a China, né? Então, a China, em particular, eu acho que é uma coisa importante, que eu vou voltar no final aí da apresentação, ela tem um plano de se transformar na maior potência de inteligência artificial em 2030, né? Hoje, se você for no Google Trends e ver quem está fazendo mais pesquisa sobre inteligência artificial, aprendizado de machine learning, artificial intelligence, essas palavras-chave em inglês, o Google Trends mostra quais são os países de onde vem o maior número de buscas, né? A China ganha em todos, né? Então, os Estados Unidos é o segundo, aí tem o terceiro, quarto, e lá no fundo tem o Brasil, né? No pelotão intermediário. Mas a China está realmente tentando liderar, e ligada a essa notícia recente, né, que eu acho que vale a pena mencionar por causa desse aspecto geopolítico até, existe tem uma notícia bem recente também, onde falavam dos robôs que são confidentes, que são vendidos na China, que se vendem milhões de robôs com os quais as pessoas conversam, né? E nessa notícia havia uma série de dados, então vocês veem lá, por exemplo, que os Estados Unidos continua dominando nas patentes na área, mas a China está com um crescimento de maior intensidade nos últimos anos, né? Então tudo indica que realmente nós teremos essa área dominada pela China e pelos Estados Unidos em breve, né? Bom, então, em resumo, essa primeira parte aqui, o que eu queria dizer é o seguinte, é que o título que eu dei aqui na palestra, que a inevitável vitória, não é no sentido de dizer, puxa, não vamos conseguir evitar, no futuro vai acontecer e não vai dar para evitar. Eu acho que é inevitável porque é inegável, ela já está rolando, ela já está acontecendo nas mais variadas áreas aí, certo? Agora, uma coisa que eu acho importante para entender essa frase, né, para qualificar essa frase, é o seguinte, a inteligência artificial real, pragmática que está acontecendo, ela não é aquela inteligência artificial ideal, idealizada, perfeita, não é uma emulação da inteligência humana, não é feita da mesma forma como a inteligência humana, não é a mesma coisa, mas é uma inteligência real, prática, que tem características próprias, né? Mas que nós estamos preparados, eu acho que a demonstração no cotidiano, que nós estamos preparados para interagir com isso, considerando essas tecnologias de forma como sendo inteligentes, né? Então, essa é uma primeira parte que eu queria falar, e agora pegando o gancho de como é essa inteligência, eu queria falar assim, o que está acontecendo na academia, né, com essa inteligência artificial? Como que ela se manifesta, né? Como que tem sido feito? Eu acho que o X da questão nos últimos 10 anos é o uso de grandes quantidades de dados, né, para reproduzir comportamentos sem necessariamente fazer toda uma teoria, um modelo sobre como aquilo está acontecendo. Então, deixa eu dar um exemplo bastante
concreto, porque isso talvez seja um pouco vago demais falando assim, mas vou falar um pouco de tradução, né, a área de tradução. A área de tradução, há 25 anos atrás, quando eu falei que nada funcionava, né, ela era baseada na análise linguística de textos. Então, o que se tentava fazer é aquilo que... Bom, quem fez escola há muito tempo era assim, né? Você aprendia análise morfológica, análise sintática, e então você pegava o predicado, o sujeito, via quem era o verbo, quem é o pronome, e vai assim, né? Então você chegava no chamado uma chamada árvore de termos, né? E aí você tentava entender o que estava acontecendo. Bom, se o verbo é andar, então isso significa que a próxima coisa deve ter a ver com andar. Ia tentando entender e depois traduzir para outra linguagem, né, usando uma série de dicionários. Isso não é feito mais assim, né? A tradução de texto é puramente estatística. Então, o que se faz é, dada as palavras de uma língua, quais são as palavras mais prováveis de outra língua, né? E o número de palavras que você usa para fazer o cálculo estatístico da outra língua é que determina quão bom é o seu tradutor. Por isso que a Google ganha, né? Porque a Google tem milhões de textos já traduzidos de linguagem para linguagem. Então, a atividade de tradução, ela realmente parou de ser uma atividade de linguística. Embora os conceitos linguísticos sejam usados para ajudar em alguns pontos, mas realmente o X da questão é a análise estatística. Quanto mais texto você tem traduzido de uma linguagem para outra, melhor fica, né? Por isso que vocês já viram, não sei se vocês já viram, que a Google pede para você ajudar. Se você quiser, você vai lá e fala, essa palavra está errada a tradução. Deveria ser a outra. E eles usam isso, né? E por isso também que em linguagens que existem mais textos, a tradução é melhor, né? Então, se você traduzir lá no Google de alemão para inglês, fica bom. Se você traduzir de português para japonês, segundo meus colegas que falam japonês, não fica bom, né? Isso provavelmente por quê? Porque tem poucos textos em japonês para português armazenados lá no sistema deles, né? Então, eu acho que o que foi o X da questão nesses últimos 15 anos, e certamente os últimos 5 anos, onde esse avanço progrediu muito, é o foco em você usar dados, né? Opa. O foco em você... Vixe, peraí. Não gostou? Vai tomar conta aqui da... Bom, então vejam, o que eu estava falando assim, esse uso intensivo de dados não é a mesma coisa que nós fazemos, né? Nós não aprendemos a traduzir olhando milhões e milhões de textos em alemão e em inglês. A gente aprende de outra forma, sei lá, mas não é exatamente a mesma coisa que está sendo feita nessas máquinas, né? O que se procura é fazer aproximações, a partir da grande quantidade de dados, do que seria o resultado, né? E eu acho que, nesse sentido, talvez aproxime o aprendizado de uma tarefa. E, né, nesse sentido, eu uso a palavra aprendizado de máquina, não uso aprendizagem de máquina, porque eu acho que a aprendizagem de máquina a gente não chegou lá ainda, né? A ideia de você ter um processo, uma concepção, a internalização de um conceito ainda está longe, né, dessa tecnologia. O que é feito mais é concretamente reproduzir o resultado de um aprendizado usando muitos dados e fazendo alguma aproximação do resultado que você teria com esses dados, né? Aliás, sobre isso, quem tiver interesse na área, eu recomendaria um artigo que já tem quase 10 anos, mas que foi escrito pelo pessoal da Google, né? O artigo se chama, vou traduzir mais ou menos, né, a surpreendente efetividade dos dados. Mas essa tradução não é boa porque não é exatamente surpreendente, é unreasonable, né? Quer dizer, é tão surpreendente que é quase pouco racional que isso seja possível fazer dessa forma. Então, é muito surpreendente que você consiga resolver tantos problemas só pegando dados, né, e fazendo a aproximação dos resultados, né? Esse artigo é baseado inspirado por um outro artigo que falava da surpreendente efetividade das equações matemáticas em física, né? Então, eles fazem um paralelo das duas coisas. Bom, a razão desse sucesso todo aí, dos últimos 15 anos, que eu diria o tempo que realmente a coisa foi mais vitoriosa, eu acho que é óbvio, não tem muito segredo. Então, houve um avanço na capacidade computacional,
Então tem a famosa lei de Moore aí, né, que é o avanço exponencial da capacidade computacional. Qualquer gráfico que você pegar sobre a capacidade computacional aumenta exponencialmente aí. Outro lado é que não só os computadores melhoraram, eu acho que isso nem sempre é percebido, mas os equipamentos que são usados na área melhoraram. Então, por exemplo, as câmeras de vídeo melhoraram, as câmeras de tirar imagens melhoraram, ficaram extremamente baratos, né? Então, só para contar mais uma história dos antigamente aí, quando eu estava começando minha carreira aí, eu fazia projetos da FAPESP e a gente colocava uma câmera de alta qualidade, custava caríssimo, né? Hoje em dia é ridículo, qualquer celular tem várias câmeras aí melhores do que aquelas. Então eu acho que assim, você ter esse equipamento, hoje em dia você tem equipamento que tem GPUs multiprocessadas, e ter dados é que fez a diferença, né, nesses últimos 15 anos aí. E você tem, lógico, todas as técnicas, todas as tentativas, todas as tecnologias que foram boas ideias, que foram experimentadas aí. Então, a IA, como ela é hoje, né, ela é uma IA de muitos dados. São dados e mais dados e mais dados e mais dados, né? Mesmo quando o que está por trás, a atividade é complexa, o que funciona é uma coisa muito simples, né? Então, processamento de linguagem, por exemplo, processamento de texto, o que dá mais certo hoje para descobrir qual é o tópico de um texto é você contar quantas vezes aparece cada palavra e usar isso numa tabela, né? Então você pensa assim, puxa, mas eu não preciso saber a ordem das palavras, o encadeamento das sentenças. Não, isso não faz grande diferença para você descobrir se um texto é sobre esportes ou sobre religião. O que vale é contar as palavras, né? Então, mesmo quando as coisas são complexas, a solução, em geral, é simples e estatística, baseada em dados, baseadas em análises que levam em conta probabilidades, né? Mas não é uma análise estatística tradicional. Eu acho que a gente tem tido uma dificuldade de... Até seria bom a área ficar mais próxima da estatística e trazer mais métodos estatísticos e ter uma colaboração maior. Bom, o que falta aí, né, nesse momento? Eu acho que falta muita coisa, certo? Eu acho que a gente poderia discutir. Cada micro-área da IA vai ter os seus avanços, os seus objetivos, aquilo que quer fazer. Eu coloquei duas coisas aqui, obviamente isso reflete um pouco minhas ideias, aqui, a minha experiência, mas eu acho que essas são duas áreas que precisam ser melhor exploradas, merecem, e se você explorasse essas duas áreas, essas teriam bastante impacto mesmo, né? Então, uma coisa que eu acho que realmente faz falta hoje, eu acho que os próximos anos vão trazer isso, trarão isso com certeza, é uma maior capacidade de aprendizado, né? Mas o que eu quero dizer, isso não é mais dados, mais computador, é assim, mais capacidade de aprender coisas de alto nível. Eu vou explicar um pouco o que eu estou querendo dizer aqui. Maior capacidade de interpretar o resultado do aprendizado, tá? Então esse é um aspecto que eu vou gastar 5 minutos aí falando. Outro aspecto que eu acho que merece muita atenção, eu acho que isso, quando eu fiz a primeira apresentação, 4 anos atrás, era muito futurista, hoje em dia não é mais, né? Mas eu acho que isso é muito importante no contexto brasileiro aqui, é que é necessário ainda um estudo mais aprofundado sobre o significado para a sociedade dessa tecnologia, né? O significado social, filosófico, do que essa tecnologia traz para nós. Quais são seus impactos, seus riscos, suas consequências. Então eu vou, se tudo correr bem, 5 minutos em cada um desses daqui e depois eu encerro, tá bom? Então, deixa eu falar, para falar um pouco sobre o que eu acho que deveria acontecer em aprendizado, o que eu acho que vai acontecer, deixa eu falar um pouco sobre a área, assim, talvez informar um pouco quem não conhece muito, quem conhece, só uma revisão rápida, mas IA tem várias áreas, né? Então tem o pessoal que trabalha em busca, são algoritmos, tem o pessoal que trabalha em otimização, tem o pessoal que trabalha em aplicações em linguagem, visão, lá embaixo, né? Mas tem 3 áreas muito assim, próximas do coração da inteligência artificial. Uma delas é como representar conhecimento. Outra é como tomar decisão. E outra é como aprender. Essas são 3 coisas básicas de qualquer objeto, qualquer agente inteligente, né? Então essas coisas têm merecido a atenção da comunidade acadêmica desde sempre,
na área. Então, como você representa o conhecimento, né? O mais usado hoje em dia são conceitos de lógica, né? Pois quem esteja na graduação imagina que nunca vai usar lógica na vida. Essa é uma área muito, muito importante onde lógica é usada. E probabilidades. Depois tem a questão de tomar decisão. Como tomar uma decisão em vista do conhecimento que você tem? E depois tem a área de aprendizado. Como você aprender, né? Como você melhorar o seu desempenho a partir de dados, né? Cada uma das áreas tem várias sub-áreas aí. A área de aprendizado de máquina, ela tem muito a ver com estatística. Essa daí é uma transparência que eu peguei no site de um estatístico famoso, o Tibishani, e ele mostra como cada termo em IA, como cada termo em aprendizado tem um termo equivalente em estatística, não é o mesmo termo, né? A gozação dele é que lá no fundo, se vocês olharem, um financiamento em aprendizado de máquina é $1 milhão, em estatística $50 mil, né? Porque a área tá super quente aí de aprendizado. Mas é um aprendizado muito próximo de estatística. Só que não é exatamente a mesma coisa, né? Em aprendizado de máquina, o objetivo é muito mais focado no resultado, é muito menos focado em modelos. Acho que isso é talvez a característica, a distinção mais importante. Os estatísticos, em geral, na minha experiência, na minha interação com eles, certo? O que eu pude aprender deles, eles estão muito preocupados nos modelos, em entender a causalidade das coisas, entender o que causa o quê, né? O que vai fazer melhorar o desemprego, diminuir o desemprego, o que vai fazer, o que vai acontecer se você parar de fumar. Então, o estatístico tem uma visão mais científica do processo de compreensão dos dados. O pessoal de aprendizado de máquina quer saber mais de resultado. Então, o pessoal quer saber assim, olha, com essa entrada, eu quero que essa imagem seja identificado que tem um cachorro aí, certo? Sei lá como, que saia cachorro. E essa outra que saia gato, né? Então, a área é muito mais voltada para resultados. Isso tem ajudado a coisa a progredir. Porque, basicamente, você tem muitos dados hoje em dia e você tem um pessoal com grande poder computacional extremamente focado em melhorar a acurácia daquilo que você obtém com os dados. O que está mais fazendo sucesso hoje em dia, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é o chamado Deep Learning, né? Que é você usar modelos que, basicamente, têm um número muito grande de parâmetros, são modelos imensos, né? Que a tecnologia de estatística usual consideraria absurdamente grandes, mas você tem tantos dados e tanto poder computacional que você consegue processar esses modelos e gerar classificadores. Por exemplo, o DeepFace, que é um classificador de faces do Facebook, ele tem 120 milhões de parâmetros, né? Bom, quem já fez um curso de estatística lá já aprendeu como estimar um parâmetro, né? E aqui tem 120 milhões de parâmetros, certo? Sendo estimados a partir de milhões de imagens. Então, se você olhar na descrição do DeepFace, ele tem uma série de camadas, cada camada tem milhões de parâmetros, né? E ele vai da imagem até a classificação de quem está na imagem, né? De uma forma extremamente automatizada. Você não entende o que está acontecendo. Não tem um modelo causal. Você não sabe onde está a orelha, você não sabe onde está o nariz. Você sabe que para essa imagem deu aquela pessoa, né? Então, o que tem caracterizado o sucesso da área de aprendizado nos últimos anos é esse foco em dados e sabe-se lá como chega no resultado, né? Então, eu estou falando isso por quê? Porque o que eu gostaria de enfatizar um pouco para os próximos anos é a necessidade de nós termos linguagens um pouco mais formais, um pouco mais fundamentadas para aprender conhecimento. Não aprender simplesmente, olha, para essa imagem, essa face. Mas aprender abstrações sobre conceitos. Então, ler um texto, ler outro texto, ler outro texto e aprender que, puxa vida, em geral, quando você tem uma sociedade mais aberta, você tem tais características, ou seja, tem uma capacidade de aprendizado em alto nível, né? Num nível de abstração tal que você consiga transferir esse conhecimento adquirido numa tarefa para outra tarefa. E que não seja simplesmente você pegar, olha, eu tenho 10 milhões de imagens, eu passei uma semana no computador, aprendi como detectar se tem um nariz na imagem. Tudo bem, isso eu acho que é o sucesso atual. Mas eu acho que o sucesso futuro é o sucesso onde você vai usar o conhecimento que você tem, expresso numa linguagem formal, para, a partir de dados, aprender outras coisas.
E eu acho que isso é uma coisa que nós humanos somos bons e as máquinas hoje não conseguem, não dá para fazer, certo? Então, é difícil saber como fazer isso, né? Existem linguagens baseadas em lógica, existem linguagens baseadas em probabilidades, não existe uma solução, né? Eu coloquei aqui alguns pensamentos, né? Então, essa ideia de você usar lógica e probabilidades é antiga, né? Quem conhece o trabalho do Boole sabe que o livro do Boole, que é chamado The Laws of Thought, né? As Leis do Pensamento, tem um título longo. Não sei se vocês já viram o título inteiro do livro do Boole. O título do livro do Boole é assim: uma investigação das leis do pensamento que são fundadas nas teorias matemáticas de lógica e probabilidades. Então, eu acho que talvez resgatar um pouco desse título é o que está sendo tentado agora. E eu acho que é o que vai acontecer daqui a um tempo. E o Boole, no livro dele, tem problemas como esse daí, que são problemas de lógica que envolvem probabilidades, né? Muita coisa tem sido tentada, né, nessa área. Eu vou passar rápido aqui por algumas transparências, que eu acho que não é o caso de falar uma coisa técnica, mas eu também deixei as transparências aí, porque eu acho que vale a pena olhar, pelo menos, uma vez. Depois, quem quiser, estiver interessado, converse comigo. Mas eu acho que existe hoje um interesse, uma necessidade, um potencial de ganho em você processar essas grandes bases de dados que existem por aí, né, usando linguagens formais, lógica, probabilidade, seja lá o que for, né, para extrair conhecimento, certo? Então, eu vou dar um exemplo. Tem uma base de dados que, inclusive, tem uma participação importante de um pesquisador brasileiro na montagem dessa base, que é o Estevam Rushka, lá de São Carlos. É uma base que está sendo montada desde 2010, coletando dados da internet. É uma base que tem 50 milhões de fatos, né? Tem 3 milhões de fatos que são bastante fundamentados em informações fidedignas. E tem 47 milhões que são dados que são probabilisticamente aceitáveis. Se você entrar nessa base de dados, você vai ver lá que Grass Valley Canyon é um rio, Rudolph Mate é um diretor, e assim vai. Tem milhões de dados lá dentro. Então, eu acho que o desafio é você aprender regras, aprender relações, aprender como que a sociedade funciona a partir de repositórios de informação como esse, né? E aprender isso em alto nível, num nível que possa ser transferido para outras atividades, num nível que possa ser conversado, né? Bom, eu vou passar aqui rapidinho. Então, esse é um ponto, né? Como você melhorar a capacidade de aprender modelos, né, teorias de alto nível, indo além daquilo que hoje é um grande sucesso, espetacular, que é você aprender a partir de dados a relação entre entrada e saída. O segundo aspecto que eu acho que merece muita atenção, e eu acho que merece atenção no contexto brasileiro, porque no contexto internacional tem recebido atenção, é um estudo social, filosófico, dessa inteligência artificial que existe, né? Porque, lógico, a gente pode ficar discutindo aquelas questões que eu coloquei no começo aqui da minha conversa. A gente pode ficar discutindo o que é inteligência artificial, o que é inteligência, etc. Isso eu acho muito importante também, mas eu acho que discutir o impacto desta IA que está aí por aí é muito importante, né? Então, eu queria falar só algumas palavras sobre isso, né? Obviamente, assim, eu não faço pesquisa nisso, mas eu acho que é um tema que está muito relevante hoje na minha área e na área de inteligência artificial. Eu acho que o impacto dessa tecnologia já é muito grande, certo? E tende a crescer. Eu acho que nenhum país pode ignorar isso daí, tem que estar no projeto de discussão de uma sociedade, né? Tem que ser discutido. Isso já não é novo nessa percepção. Então, por exemplo, se você for em 2010, uma das notícias que eu coletei em 2010 lá é um discurso do Kenneth Rogoff, que era do FMI, né? E ele diz o seguinte, que eu vou só ler a última sentença, aí vocês podem ler as outras, que a inteligência artificial vai dar o boost, né? Que vai manter os anos seguintes, os anos 10 aí, indo para frente, né? Isso parecia... Quando eu li isso em 2010, eu falei, puxa, mas esse cara aí, ele está chutando alto, né? Mas eu acho que não, eu acho que realmente ele acertou. Eu acho que os próximos anos, como a própria China já reconheceu, já falei sobre isso, serão anos em que essa tecnologia será fundamental para qualquer nação. Eu não acho que isso é um otimismo desvairado, né?
eu acho que a tecnologia de inteligência artificial já teve os seus momentos de pico, de muita promessa, e depois momentos de muita depressão, né? Não sei quem se lembra aqui do projeto da 5ª geração do computador japonês. Lembra desse projeto? O Japão ia fazer a 5ª geração, que era o computador que falava e tal, e coisa. Eles adotaram uma linguagem de programação chamada Prolog, que eu não sei se alguém conhece, mas que ninguém usa mais quase e tal. Então fizeram um oba-oba, depois não deu nada certo. Isso faz 25 anos. Eu acho que hoje é menos provável que esse oba-oba que a gente está sentindo seja oba-oba. Eu acho que realmente é um otimismo fundamentado. Então, provavelmente, nós teremos mesmo que lidar com essa realidade, com essa tecnologia. E eu acho que o ponto aqui dessa parte da apresentação é que fazer uma discussão sobre o impacto social é importante, né? Nós precisamos dominar a tecnologia, precisamos ter um plano, o país precisa ter um plano, precisamos criar um ambiente propício para que isso aconteça, mas também precisamos avaliar os riscos, né, e ver como evitar. Quais são os riscos? Né? Então, isso o cinema já mostrou muito sobre isso, certo? Eu não poderia deixar de botar lá o robozinho que vai destruir as pessoas, tá? Vai sair pela rua matando gente. Então, hoje, já existe uma certa discussão meio tenebrosa assim, sobre essas tecnologias de robôs e computadores que pensam, né? Então, existem vários riscos possíveis, se você olhar por aí. Um risco que se ouve falar é o risco que os computadores vão ficar tão inteligentes, né? Não sei se vocês já viram falar sobre isso, vai ser uma superinteligência. Aí ele vai pensar, poxa, então eu posso mandar. Então ele vai lá e mata todo mundo e pronto, ele que manda, né? Bom, esse é um risco. É um risco teórico, certo? Isso realmente está muito longe de acontecer. Existe também outro risco que, assim, sem pensar, eles saem por aí matando e acabou. Então é o caso do Terminator lá, né? Então esses são riscos assim cinematográficos, levam a toda uma discussão, mas eu acho que não são os principais riscos que deveriam merecer atenção no momento. Eu acho que existem riscos que são riscos, que merecem discussão e merecem uma discussão sobre como controlar, né? Não no sentido de evitar a tecnologia, no sentido de controlar os pontos em que os riscos podem aparecer. Então, um ponto que eu acho importante é a possibilidade de você ter essas tecnologias em armas militares, ou em armas em geral. Esse é um ponto que já gerou bastante discussão. Eu não sei se vocês já ouviram falar, teve um manifesto 2 anos atrás contra os killer robots, os robôs assassinos. Foi um manifesto que foi assinado por um monte de gente aí. O Stephen Hawking assinou. Não sei se vocês já ouviram falar desse manifesto. Então, esse é um manifesto que, assim, de certa forma, é um pouco antitecnológico demais, mas ele tem um ponto. Porque se você tem máquinas que podem tomar decisões mortais, né, isso poderia, inclusive, trivializar um pouco a violência, certo? Você poderia estar num ponto que, estamos aqui, tem uns robôs matando gente lá não sei aonde, e a gente não está nem aí com o problema. Então, realmente, é uma questão ética que merece discussão. Eu acho que isso já tem recebido bastante atenção em outros países. Talvez para o Brasil não seja tão relevante, porque, afinal de contas, a gente não tem tantos problemas que com isso agora. Então, essa é uma questão. Existe uma outra questão, que é o problema de você ter máquinas e robôs que tomem decisões e invadam a privacidade, né? Ou tomem decisões por falta de controle. Como, por exemplo, o programa de computador que destruiu aquele banco de investimentos que eu mencionei já, né? O Knight Capital Group. Esse é um problema mais sério, né? Porque isso pode acontecer se os computadores não forem feitos de uma forma robusta, né? Também existe, assim, vamos dizer, um risco dos computadores sem maldade intrínseca, eles quererem, por exemplo, usar todos os recursos de um cluster e vão ficar tentando usar e ninguém consegue usar. Então, quer dizer, esse é um comportamento antissocial, né? Então, existem alguns riscos assim que são possíveis de você contemplar e que mereceriam um controle fazendo regras sobre como que esses equipamentos devem se comportar, vamos dizer assim. Então, existe um aspecto que eu acho que é a ética dessas máquinas que tem que ser estudada, né?
Isso eu acho que está sendo estudado, existe bastante literatura no exterior, e aqui na própria USP tem colegas meus aí, o professor Lucas Muscato está liderando um grupo sobre essa questão. Então, eu acho que existe bastante coisa, existem outros grupos que eu já ouvi falar na universidade, é uma questão que merece atenção. Mas existe um terceiro ponto que eu acho que também é importante, e esse tem levado até a uma... às vezes uma reação histérica, às vezes uma reação muito forte, que é o problema de você ter desemprego causado por esses equipamentos com alto grau de automação, né? Esse é um problema realmente sério, né? É um problema sério porque, se acontecer, o desemprego é sério para todo mundo. É um problema sério também porque, mesmo que não aconteça o desemprego, ele pode levar a uma reação negativa da sociedade para todos aqueles que estão na academia, para todas as empresas, para todos os empreendedores da área. Então, é um problema que tem que ser discutido, eu acho. Tem que ser debatido em detalhe, né? Eu acho que o que se nota hoje na discussão acadêmica, na discussão da literatura na área, é que existe um grande número de pessoas que tem aquela visão econômica clássica que tecnologia é bom, certo? É da tecnologia que vai vir a produtividade, e eu coloquei uma citação do Kenneth Rogoff de novo, certo? E a ideia é assim, tecnologia é fonte de progresso, vai acontecer, se o Brasil não fizer, a China vai fazer, vai vir, vai haver um período de ajuste difícil, mas vai ser melhor no final, porque a produtividade vai subir, todo mundo vai ficar melhor. Existem várias vozes, assim, que, se você olha a literatura hoje em dia, questionando se isso realmente... se a tecnologia atual não é um pouco diferente, né? Se ela não vai levar a um excesso de produtividade, que vai ficar a gente sem o que fazer. Então, existe uma discussão sobre quais ocupações seriam as mais afetadas. Então, é até interessante, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, né? Que algumas ocupações de alto nível intelectual talvez não sejam, talvez estejam sob risco. Então, sei lá, o advogado que fica só vendo papéis, esse tá com dificuldade. Outras profissões, sei lá, o encanador, que faz trabalhos delicados, esse não tem chance de ser substituído, porque é muito delicado o que ele faz, é muito difícil reproduzir, né? Então, existe toda uma discussão sobre como seria esse desemprego e qual seria a importância real dele, né? Se isso aumentaria a desigualdade ou não. Acho que essa é uma questão importante. Eu acho que o país não pode se furtar de desenvolver essas tecnologias só porque pode haver problema, mesmo porque, se não fizer, outros vão fazer e nós vamos ficar na mesma situação. Mas é uma questão que merece debate, né? E eu acho que merece debate nacional, porque, e é uma coisa que, na verdade, é a mensagem que eu queria deixar aqui sobre essa parte da apresentação, porque eu acho que existe pouca discussão sobre isso no Brasil, né? Não é que não exista nenhuma. Existe gente interessada, inclusive, deixa eu só falar uma coisa. O INSPER, em 31 de outubro, vai ter um seminário sobre economia, onde esse debate vai acontecer. E a Associação Brasileira de Ciências vai ter, no mesmo dia, no dia 31 de outubro, um seminário no Rio de Janeiro sobre isso, sobre o impacto dessas tecnologias na economia brasileira. Então, quer dizer, não é que ninguém está pensando nisso. Mas eu acho que haveria necessidade de mais discussão acadêmica sobre isso daí. Toda a literatura que eu já vi, todos os estudos, todos os dados são sobre países envolvidos, né? Não vi ninguém fazer algum estudo sobre países do estilo do Brasil, né? Existe uma questão particularmente importante, eu acho, no caso de países como o Brasil, que é o seguinte: dentro de uma mesma sociedade, se imagina que até o crescimento tecnológico pode levar a um aumento da desigualdade. Por quê? Né? Porque você vai ter um agravamento do chamado efeito Mateus, que é o seguinte: quem fica famoso, aí começa a atrair toda a atenção, porque o nível de comunicação é muito alto e o nível de tomar decisão é muito bem informado. Então, quando alguma empresa, alguma celebridade, alguma pessoa se destaca, ela leva toda a atenção para ela. Então, esse efeito pode ser agravado a nível de uma sociedade, no nível de uma sociedade, né, pelo aumento da tecnologia. Bom, isso
acredito eu, mas acho que é um assunto que deve ser discutido e estudado, pode acontecer com os países também, certo? Porque os países que têm mais tecnologia vão puxar tudo e os outros que não têm vão ficar numa situação muito mais desfavorável se não desenvolverem, né? Então, eu acho que nós precisamos mesmo levar isso a sério e discutir novas formas de educação, novos focos, novas ênfases aí para lidar com isso. Bom, deixa eu concluir, porque já está dando tempo aí. Eu só queria fazer aqui, para concluir, um resumo, certo? Então, o que eu acho que vale a pena levar aqui dessa conversa? Eu acho que, em primeiro lugar, o sucesso é inevitável, porque já está aí, já está acontecendo. Essa IA pragmática, real, já está nos circundando, né? É uma coisa que nós não podemos ignorar como país, como sociedade, né? Um segundo aspecto um pouco mais técnico, que eu acho interessante, se eu puder passar isso, acho que vai ser interessante, é que as tecnologias de hoje, inteligência artificial, reais, que existem, elas não são próximas da maneira, elas não reproduzem a maneira do pensamento humano, certo? Elas procuram usar outros recursos que nós não temos acesso à Wikipedia para responder uma questão, certo? Nós não temos acesso a 10 milhões de textos em alemão para fazer uma tradução, mas o computador pode ter. Então, a IA que existe, ela tem características próprias, né? Ela tem um comportamento diferenciado, né? Em geral, baseado em análises estatísticas relativamente simples até, muitas vezes, mas que funcionam muito bem. O que eu acho que falta e merece uma ação, merece um estudo, é primeiro uma questão um pouco mais técnica, mais acadêmica, que é realmente melhorar as técnicas para incorporar conhecimento de mais alto nível, como eu expliquei já, então não vou repetir muito disso. E o segundo aspecto que eu acho importante lidar é a questão do impacto social, econômico, sobretudo para nós, no nosso país, porque eu acho que em outros países estão se preocupando com isso, nós também precisamos nos preocupar. É isso. Muito obrigado. Muito bem, Fábio, parabéns pela brilhante e instigante exposição. Nossos internautas, vocês podem encaminhar perguntas pelo e-mail iaresponde@usp.br, iaresponde@usp.br. Enquanto a plateia se organiza, já chegou uma pergunta, o Guecho já sabia o esquema e eu já vou passar. Enquanto isso, a Cristiane vai articulando aí quem está ao vivo e a cores, né? Depois eu vou pedir para quem for falar se identificar e falar sempre no microfone por causa da transmissão. Bom, chegou aqui uma pergunta do Marcos Vinícius Ferreira, que é a seguinte: o professor comentou que várias empresas no setor, comentou sobre várias empresas no setor de inteligência artificial, Google, HP, Autonomy, Netflix. Porém, essas são empresas que estão usando o IA para resolver problemas da própria empresa. Gostaria de ouvir comentários sobre IA da Amazon, que está popularizando o acesso a elementos de IA para qualquer usuário, seja pelos seus serviços abertos ou por dispositivos como Alexa, Echo e Echo Dot. Então, vamos pegar um conjunto, aí você já vai no atacado, pode ser? Então, vamos lá. Antônio Saraiva, professor da Poli, proreitor de pesquisa. Parabéns também, Fábio, foi muito, muito interessante, muito bem apresentado e instigante, né? Divertido até. Eu queria fazer dois comentários, que não sei se são perguntas, enfim, coloco para você pensar. Uma é a questão desse impacto social, né, que você mencionou. Vou fazer dois paralelos. O mesmo tipo de questionamento surgiu por ocasião da mecanização e da automação, né? O mesmo tipo de questão, acho que agora uma terceira ou enésima onda. E inevitável que vai acontecer, inevitável o deslocamento dos empregos, eu acho que isso acontece também. É que eu acho que em todos esses casos a questão principal não é essa, a questão é que não há o compartilhamento dos benefícios. Então, o tal do efeito Matheus que você mencionou. Então, quem se beneficia daquilo leva tudo e quem ficou de fora é realmente excluído. Então, acho que talvez o ponto a discutir seja isso, como compartilhar os benefícios que advirão disso. Então, um mundo sem trabalho, ótimo, desde que todo mundo possa se beneficiar disso e possa se dedicar a outras atividades, né? Isso é um ponto. O outro, me surgiu agora, enquanto você falava,
uma questão que é a seguinte: você fala que a forma como as máquinas aprendem é diferente da forma como as pessoas aprendem, né? E é verdade. Mas aí eu fiquei pensando quanto as novas gerações não aprendem diferente do que a gente aprendia. Se eles não estão usando muito mais métodos estatísticos do que os métodos formais. Veja como uma criança hoje aprende a lidar com uma coisa qualquer, um game qualquer. Um bebê que pega um celular na mão. Ela não leu o manual, ninguém explicou logicamente aquilo. E ela aprende o tentativa e erro, que no fundo é estatístico, hoje é muito mais prevalente, eu acho. Estou pensando, falando e pensando, não sei se estou falando grande besteira, mas me surgiu essa questão. Então é isso, mais uma vez, parabéns. Vamos pegar mais duas. Tem o Aquiles ali, o Glauco aqui na frente. Aí o Fábio faz algumas considerações. Tá? Depois a gente volta para uma nova rodada. Internautas ia responde@usp.br. Escrevam logo, porque se chegar a pergunta depois que acabou o evento, tá certo? Nem a inteligência natural vai conseguir dar solução para isso. Meu nome é Aquiles, sou da Escola Politécnica, também, Departamento de Energia e Automação. E sou da comissão de graduação da Escola Politécnica, como o Cosmo também é. Então, eu vou fazer uma pergunta sobre educação, sobre ensino. A Escola Politécnica está com uma preocupação muito grande de tentar criar indicadores e rastrear a trajetória dos alunos dentro da escola, principalmente aqueles que acabam falhando ou têm um elevado nível de retenção associado a esses alunos. Então, a pergunta é exatamente sobre isso, né? É a questão do comportamento desses alunos, né, que têm uma bagagem que vem lá desde que eles nasceram e foram submetidos ao sistema escolar, e tem o processo de ingresso, né, e tem a trajetória dentro da escola. Quer dizer, a gente tem uma base de dados, aí, de informações, que eu acho que se aplicaria técnicas talvez de Big Data Analytics ou Deep Learning, até para entender como é que é essa trajetória dos alunos, o que afeta, e você pensar em remédios, aí, em soluções para que essa trajetória seja bem sucedida. Então, essa é a minha pergunta. Obrigado. Agora tem um bloco aqui na frente, passa aqui, aí a gente para. Tem mais algumas perguntas que chegaram pelo meio, mas vamos fazer a outra, senão ele... Né? Obrigado, Fábio. Tem um ponto aqui. Você levantou uma discussão de que, bom, o Brasil precisa avançar, porque se a gente não avançar, os outros avançam, entende? Tudo bem, mas eu acho que o Brasil precisa avançar porque isso é ciência, entende? Isso é tecnologia. E está atingindo todo mundo, já está atingindo. A questão que o Saraiva levantou do emprego, não é o problema de você ser contra ou a favor da tecnologia, é que não tem nada a ver o que está acontecendo hoje com o que aconteceu antes com a automação. A reprodução que os economistas fazem, uma parte dos economistas, de que você fecha emprego de um lado e abre de outro, não está se verificando em nenhum lugar do mundo, nem em país avançado, nem em intermediário, nem atrasado. Ou seja, no período da primeira, segunda, terceira revolução, a tecnologia fechava as indústrias mais antigas, abria outras, e, de uma certa forma, ela compensava e mesmo ampliava o número de empregos. Bom, hoje, desde os anos 80, nós não temos nenhuma dessa realidade acontecendo. É certo que os estudos não são totalmente conclusivos, mas todos os que estão sendo feitos por gente séria, todos, sem nenhuma exceção. Você pega o David Autor do MIT, você pega o Devon Acemoglu, você pega os estudos da OCDE, todos eles mostram que não há nenhuma possibilidade, não está havendo em nenhum lugar a capacidade de geração de indústrias novas, portanto, de setores novos e empregos novos. Só isso aí já colocaria uma discussão muito forte sobre o que está sendo feito para todos os países e para o Brasil em particular. Veja, não basta a gente falar que nós vamos ter que discutir como é que os benefícios são repartidos, com todo o respeito ao meu colega Saraiva, certo? Não basta falar isso, porque as sociedades no mundo todo estão organizadas para ter o desemprego com uma questão controlada. O seguro-desemprego, todas as políticas compensatórias para manter um mínimo equilíbrio, elas vão assim, desemprego de 15%. A Espanha, algumas regiões, Portugal vai 20%, 25%, já dá o pânico em todo mundo. Você imagine uma situação de 50% de desemprego, 40% de desemprego.
significa que as fundações, aquilo que se chama um acordo social, certo? Elas vão ser colocadas na mesa para discutir. Essa é uma questão que eu acho que exige uma visão sempre multidisciplinar. Acho que no mundo inteiro eu tenho ido em alguns encontros de inteligência artificial, acabei de voltar de Stanford, entende? E é super engraçado, com todo o respeito, eu encontro um monte de gente menos engenheiro, lá tem 1 ou 2 engenheiros, o resto tem gente da área de psicologia, da área de filosofia, da área de sociologia. Tem até a brincadeira dos engenheiros que falam assim, é por isso que não está andando tão rápido, certo? Esse pessoal segura. Mas, em todo caso, a ideia de ser multidisciplinar é fundamental para nós. E eu sinto uma dificuldade grande aqui na nossa universidade e no país inteiro. Não é só a China que definiu a inteligência artificial como o grande objetivo. O Putin acabou de fazer um discurso grande falando isso. E vocês sabem que a Rússia, com todos os problemas que tem, ainda é a sociedade que tem a maior relação gente-engenheiro do mundo, até hoje. E a que mais produz em termos de matemática, de estatística e de ciências mais hard, de física, no mundo. Produz mais, inclusive, que os Estados Unidos. Entende? Então, precisa modelar um pouco. O segundo ponto, rapidinho, diz respeito à maneira como essa discussão ela avança. Ela está avançando muito calcada em alguns países e em algumas empresas. E ninguém faz milagre. Mas ela está avançando tão rápido e colocando problemas tão grandes. Teve há 5, 6 anos atrás, quando começou a surgir a ideia do carro sem motorista, o debate veio, bom, mas como é que o carro vai escolher entre matar 3 criancinhas e 3 idosos, certo? E todo mundo fala assim, bom, tudo bem, como é que você resolve como gente, certo? O problema não é esse, de você resolver as questões que são difíceis de ser resolvidas. O problema é que tem gente decidindo como fazer. Então, por exemplo, 2 grandes empresas, agora, há 15 dias, decidiram o seguinte, eu não quero discutir quem que o carro vai pegar ou não, eu quero discutir que o meu carro, que eu vou vender, que está sendo produzido por mim, ele vai ter que defender quem está dentro do carro. Então, se tiver 50 criancinhas de um lado e 50 idosos do outro, não é nosso problema. O meu problema é saber se quem está dentro do carro vai ser defendido. Estou levantando isso, pode parecer uma questão simples, está longe de ser simples. O sistema regulatório legal é uma bagunça no mundo inteiro, ninguém está preparado, não é só o Brasil que não está preparado, o Brasil está muito mais atrasado. Mas essas são questões de fundo que exigem que a gente sente e converse. Então, eu gostaria de trabalhar a ideia de trazer para o IA, nós já tivemos algum contato com vocês, eu estou reunindo com o pessoal da matemática aqui, que também mexe com isso, mas a dificuldade de pôr as pessoas em torno da mesa, entende? É demais. Eu até pensei em me fantasiar de engenheiro, tá, mas os caras não iam acreditar. Eu não consigo fazer cara inteligente a esse ponto. Entende? Então, precisava reunir, talvez o Siqueira, que trabalha lá na pró-reitoria, entende? Então, vai tentar montar, porque eu acho que é urgente para a gente. A USP vai ficar para trás. E o problema não é só a USP, é o Brasil já está para trás e fica mais para trás ainda. Bom, Fábio, tem esse bloco, pega esse bloco, já tem mais alguns que chegaram pela internet, e depois que o Fábio comentar, a gente passa para os próximos conversando com você. Tá? Bom, são várias colocações aí. Começar pelo internauta aí, que levantou a questão das empresas. Bom, deixa eu falar uma coisa, eu não recebo nenhum recurso aí da Amazon. Eu sei que a Amazon está distribuindo software de boa qualidade, eu acho interessante, mas não é a única, certo? Então, a Google também tem software, tem um software de Deep Learning muito importante, eu também não recebo nada da Google. E eu sei que a IBM também tem um sistema muito importante, que é o Watson, que está à disposição. Nesse caso, eu tenho um projeto com a IBM, então, deixa eu deixar claro. E a HP também tem um contato antigo com a HP também, tem bastante trabalho interno. Mas não são só essas empresas grandes que estão trabalhando. Eu acho que isso talvez seja uma visão equivocada, que eu gostaria de enfatizar que não é real. As empresas, essas e muitas outras empresas, muitos bancos brasileiros têm áreas de inteligência artificial e Big Data e Analytics e tal. Então, muitas empresas de grande porte estão trabalhando e investindo nessa área, mas existe um ecossistema de startups muito forte no Brasil, nessa área. Inclusive, várias empresas grandes têm centros de startup. Nesse centro, se você for lá, tem muitas empresas dessa área de IA e aprendizado de máquina.
Então, eu acho que é uma área que não está só acontecendo na China. Tem muita gente aqui que já está investindo e muitos empreendedores estão trabalhando nessa área. Eu acho que é muito importante que isso, de fato, aconteça. Então, eu queria enfatizar primeiro isso na minha resposta. Bom, o Saraiva falou sobre o impacto, né? Eu acho que é realmente importante que a gente não volte àquele tempo do movimento ludita, né? Vocês já viram falar, o movimento pessoal que quebrava as máquinas no auge da Revolução Industrial. Eu acho que é importante que não haja uma percepção muito negativa e derrotista do processo. É um processo que vai ser complexo, mas a gente tem que controlar esse processo e sair dele vencedores, né? Sobre o aumento da desigualdade, talvez aconteça mesmo, e eu acho que existem várias discussões que são importantes. Eu não tenho solução, certo? Eu acho que a sociedade tem que fazer esse debate. Uma proposta que se ouve muito é a proposta de você paga um salário para todo mundo, certo? Então, se a pessoa fica desempregada, ela não fica tão desesperada. Não sei se essa é uma solução, vai ficar um monte de gente em casa sem fazer nada. Uma outra solução que eu sempre ouço, e essa me parece óbvia, me parece aquilo que todo mundo deveria concordar, é que o sistema educacional tem que melhorar muito, certo? Todas as pessoas têm que ter uma educação, de forma que as atividades criativas sejam mais valorizadas e estejam mais à disposição de todos, certo? Porque nós podemos ter uma sociedade de pessoas de alto nível, de alta capacitação, interessadas no progresso humano, no progresso das artes, no progresso da discussão. Eu acho que isso não é nenhum problema se acontecer. Mas demanda uma discussão e uma movimentação na direção certa. Bom, o Aquiles falou sobre uma aplicação, né? Eu acho que nós temos na Universidade de São Paulo, em todas as universidades, muitos dados, né? Eu, por coincidência, assim como o Aquiles, participo da comissão de graduação, nós já tentamos fazer vários estudos e eu acho que seria uma aplicação muito importante obter informações sobre o que causa o desempenho escolar. E aí eu vou conectar com uma coisa que eu falei durante a minha apresentação, vou aproveitar a pergunta do Aquiles. Eu acho que o que é importante não é usar uma rede neural de 50 mil camadas para descobrir que o aluno que vai bem em cálculo vai conseguir se formar. Eu acho que o que é difícil é você ter uma análise causal que diga, olha, se fizer isso na aula de cálculo, desse jeito, o aluno for bem nessa questão e tal, então isso indica que ele vai conseguir entender melhor tal coisa. Esse nível de refinamento, esse nível de análise inteligente em alto nível que é difícil. Eu acho que esse é um projeto de pesquisa. O projeto de pegar os dados e hoje descobrir que, existe uma correlação entre tal coisa e tal coisa, eu acho que está próximo. E nós podemos fazer isso, é só ter disposição e recursos, né? Bom, aí deixa eu tentar falar um pouco sobre o Glauco falou. Eu acho que eu tenho pouco a dizer. Eu acho que esse debate tem que acontecer mesmo. Eu só posso dizer que nós precisamos de especialistas como o Glauco liderando essa discussão. E nós tivemos já um contato para fazer um workshop sobre essas questões. Eu acho que isso deve continuar, deve progredir. Depois da nossa conversa sobre aquele workshop, eu acabei fazendo um workshop sobre aprendizado de máquina, que parece, o workshop que teve o maior número de inscritos da história do IEA, teve 40 empresas interessadas e assim, eu acho que é um tema que tem chamado a atenção da sociedade. Se a universidade aproveitar esse momento para se unir um pouco e conversar sobre essas questões, que eu acho que, por exemplo, eu não tenho condições de me fantasiar de sociólogo, certo? Também. Então, ainda bem, senão vai ser um desastre. Então, eu acho que a conexão aí é necessária e bem-vinda, tem que ser feita. Eu acho que temos que trabalhar nessa direção. Eu vou passar aqui, mas me passou assim, você falou uma sutileza aí, que eu vou falar, mas você não vai responder em cima, você não vai ter essa. Que é o seguinte, os advogados vão entrar pelo cano, não é isso? Foi o que eu entendi. Certo? Né? Os advogados. Pois é. Bom, vamos para frente. Vou responder. Vamos para frente. Tem duas perguntas aqui de internautas. A primeira é do Rodrigo Aquino, do Lean Institute. Bom dia, palestra muito boa.
gostaria de saber qual a relação da inteligência artificial com a indústria 4.0, um forte movimento na Alemanha. E a segunda é do Wesley Lima, que é a seguinte. O professor comentou que o aprendizado ainda da inteligência artificial ainda está baixo, mas na última semana houve um robô que regeu uma orquestra. Será que também não avançará muito rápido esse ponto, como compor música? E a segunda dele é vemos vários sites que procuram ver se é um robô. Acho que ele está se referindo àquele esqueminha para saber se tem uma pessoa ou não, acessando o site, que você digita alguma coisa, se é que eu entendi. Mas estes sites não seriam facilmente burlados por inteligência artificial? E agora, uma pergunta ao vivo. Né? Aqui, por favor, se identifique. E meu papel foi para o chão. Alô? Eu sou o professor Vinícius Romanini, da Escola de Comunicação e Artes. Eu queria levantar a questão da privacidade, porque a gente está vendo a rápida evolução da internet das coisas, né? A junção da inteligência artificial conectada ao Big Data, grandes volumes de dados. E aí eu percebo também a fragilização das garantias individuais. Né? A gente não tem um sistema jurídico preparado para isso e essa massa imensa de informação... Fala um pouquinho mais perto que a gente não está Ok, essa massa imensa de informação pessoal que está sendo guardada e, claro, usada pelo mercado, pelos governos, para os fins e propósitos de cada uma dessas instituições, né? E a outra questão que está um pouco conectada é sobre o uso da inteligência artificial na biomedicina, né, para se apropriar de informação genética e usar essa inteligência artificial para design genético, né, de não só seres vivos, mas intervenções médicas que podem ter um lado muito interessante do ponto de vista das terapias, mas também abre um novo universo que a humanidade até então não conhecia. Né? São, acho que, dois riscos que não estavam na sua palestra e que eu acho que merecem ser também comentados. Tem mais duas ali atrás que a Cristiane vai endereçar. E aí, depois dessas duas, a gente faz um bloco. Não, a gente encerra o bloco e depois a gente faz um bloco mais curtinho, porque o nosso tempo vai estourar. Infelizmente, o tempo é o tempo. Bom dia, João Cortez, eu sou formado em Ciências Moleculares, doutorando em Filosofia da Ciência. Obrigado pela palestra. Eu queria perguntar assim, a respeito das implicações éticas. Você falou muito que é um modelo não causal, pragmático, baseado em dados. Então tem uma questão bem ampla, né? Até onde um criador deve ser responsável pela inteligência artificial que ele criou, né? Para não ficar uma questão infinita, concretamente, né? Você falou, por exemplo, da falência do grupo, o Knight Capital Group, né? Quer dizer, até onde a pessoa que projetou aquilo pode ser responsabilizada, quem sabe juridicamente, né? Um engenheiro, eu penso que quando ele projetou uma ponte, eu responsabilizo ele, inclusive por uma análise de risco que ele fez, né? Já é possível fazer uma análise de risco razoável no caso da inteligência artificial, pela qual posso responsabilizar quem fez o sistema? Obrigado. A última desse bloco. Bom dia, meu nome é Bruno, eu sou recém-formado em Engenharia Mecatrônica pela Escola Politécnica e aluno de mestrado pela Universidade Técnica de Darmstadt, na Alemanha. Eu gostaria de perguntar a respeito de ações... conversa um pouco com a pergunta do professor que estava sentado ali, eu não me lembro quem é, professor Aquiles, mas existem algumas implementações concretas de melhoria da escola, no caso, em particular, a Escola Politécnica, né? Como que seria a conversa entre, talvez, recursos tecnológicos, dados tecnológicos e a implementação de recursos tecnológicos usando machine learning na melhoria da educação, né? No caso, seja na resolução de exercício por questão causal, seja lá o modelo. Como é essa ideia atualmente? Como seria essa conversa? Né? É isso, não sei se eu me expressei bem. Então, Fábio, vamos lá só dar um aviso para os nossos internautas e para quem está aqui presencialmente. Daqui a 15 dias, o vídeo dessa palestra, dessa discussão, vai estar disponível na videoteca do IEA e com o link também na videoteca do Observatório, para todo mundo poder rever, indicar
e assim por diante. E internautas, talvez ainda dê tempo, ia@responde@usp.br para vocês fazerem suas perguntas. Fábio. Bom, as perguntas passaram por vários temas aí, eu certamente não sou especialista em todos, eu vou tentar responder dentro das minhas habilidades aí. Bom, hoje em dia existe a indústria... Primeira questão do internauta, né, sobre a relação entre inteligência artificial e indústria 4.0. Bom, a indústria 4.0 é um conjunto de normas que está sendo adotado em vários segmentos da manufatura e da indústria em geral, e que procuram trazer o poder de decisão para mais próximo dos equipamentos, dos dispositivos, né? É um tema que está muito quente na indústria, certo? É um tema de grande importância. Agora mesmo, nesse momento, a FAPESP tem uma chamada para centros de engenharia voltado para coisas similares. Se vocês pegarem a revista Exame desse mês, é uma edição especial sobre a indústria 4.0. Se você olhar a especificação da indústria 4.0, ela tem tudo a ver com a aplicação de técnicas de tomada de decisão e processamento de dados na hora de montar os produtos e decidir o que fazer, né? Então, de certa forma, sim, é a aplicação de tecnologias tradicionalmente ligadas à área de inteligência artificial na área de produção, além de outras coisas que têm a ver com sensoriamento e outras coisas que não têm a ver com IA. Então, realmente, é uma tecnologia que adota muito IA em todas as suas manifestações, né? E eu acho que isso não está fora do radar das empresas brasileiras. Já ouvi falar bastante coisa, lá no meu departamento de mecatrônica há um grupo trabalhando com a indústria 4.0 que está bastante próximo disso. E também, falando de uma empresa brasileira, também só para mencionar, nós temos discutido, conversado bastante com a TOTUS, que é uma empresa bastante grande do Brasil. Eles fazem software para a indústria e para comércio, e eles estão muito interessados em IA. Se vocês for olharem o material da TOTUS atual, eles estão se posicionando como uma empresa de IA, né? Assim como a IBM também. Se vocês ouvirem um pouco o material da IBM, a IBM está se posicionando como uma empresa de aplicação de IA a longo prazo. Bom, a segunda pergunta é sobre o robô que regia uma orquestra, e sim, as aplicações são as mais impressionantes que existem, né? Então, eu poderia citar umas também. Por exemplo, não sei se vocês já viram aquelas aplicações que você dá uma foto e o computador descreve o que está na foto. Então, nessa foto tem uma criança segurando um ursinho, não sei o que lá. É impressionante. Não significa que o computador está realmente fazendo todo aquele processamento, mas existem variadas técnicas, tá? Então, deixa eu deixar bem claro. O que está dando mais certo hoje são as técnicas de Deep Learning, que são técnicas entrada-saída, sem um entendimento causal do processo todo. Não significa que nós não temos técnicas de compreensão do processo e do modelo que rege a atividade. Então, que um robô regendo uma orquestra, eu acho que é uma demonstração de capacidade dos pesquisadores envolvidos. Eu acho que isso vai longe ainda. E, na verdade, já existem programas que compõem música, né? Eu já fui num show de música composta por computador. E eu achei boa a música, achei interessante. Sobre a privacidade, bom, eu acho que o Vinícius, né, o professor Vinícius, aí, trouxe duas questões que eu deveria ter mencionado com mais, talvez não tenha tido tempo para falar, mas realmente a privacidade é essencial, a garantia da privacidade é essencial. O que eu só posso dizer é o seguinte, é que eu acho que os advogados não ficarão sem emprego durante muito tempo, porque isso vai trazer toda uma outra questão, vai trazer toda uma outra... os advogados estão sossegados aí. Então, realmente, acho que as questões complexas que vão surgir nessa área vão demandar muita ação jurídica, muita discussão jurídica. Sobre as implicações éticas e até onde o desenvolvedor pode ser responsabilizado pelas ações de um artefato artificial, eu gostaria de responder isso dizendo que eu sei, mas eu realmente acho que é uma questão em aberto. Eu acho que existe uma discussão ética em curso internacionalmente, no Brasil também. Existem todas as mais diversas opiniões sobre quem faz o quê, e eu acho que isso está muito longe de uma solução. Então, eu realmente acho que não vou conseguir responder essa daí. Sobre o uso em pedagogia, realmente, aí existem aplicações. Existe uma área bastante forte sobre o uso de dados para você tomar decisões pedagógicas, principalmente no ensino online,
né? Inclusive existem empresas, inclusive existe no Brasil, tem várias startups que trabalham nesse setor. Se estiver interessado, eu posso depois te conversar um pouco contigo sobre isso. Ok. Sobre a música, tá? O Orlando Strambi, que a gente subiu no elevador agora, ele disse que ontem ele foi assistir o show do The Who lá e falou aquilo que é máquina de fazer música, certo? Então, está vendo? Os caras são dos anos 60, aí já tinham máquina. Tem uma pergunta que chegou aqui, tá? Depois eu vou fazer uma pergunta para você. Da Luciana Santos Barbosa, mestrando do Programa de Neurociência e Comportamento do Instituto de Psicologia. Um autor que era Ray Kurzweil, não consigo ler isso aqui. Então, esse exatamente que eles falaram, tá? Fala sobre o hibridismo do homem com a máquina, para, entre outras coisas, aumentar o potencial de inteligência humana. Qual a viabilidade desse projeto e quais os impactos sociais em sua opinião? Eu queria engatar, se não tiver outra pergunta pelo momento, mas eu queria engatar, tem uma aqui, mas eu engato aí, você engata, tá? Que é o seguinte, Fábio, dá um panorama de quais são as linhas de pesquisa hoje, para onde está indo a pesquisa em inteligência artificial, o que está sendo feito, o que vocês fazem, o que você sabe que o pessoal lá de São Carlos faz, o pessoal da matemática, dá um panorama aqui no Brasil, você está falando? Para o Brasil, se puder comparar com fora, melhor ainda, eu sei que não é tão trivial. Olá, tudo bem? Parabéns pela palestra, professor Fábio. Meu nome é Vitor Monteiro, eu sou doutorando da Faculdade de Direito. Hoje também integro aqui o observatório e a gente vem promovendo uma ideia de fazer um núcleo jurídico para ativar essas discussões. Fiquei um pouco tranquilo de saber que a gente ainda vai continuar tendo trabalho. Acho que a pergunta do colega é óbvia nesse sentido. Quem se responsabiliza é um primeiro passo. A minha pergunta é, a inteligência artificial vem chegando no mundo jurídico e devastando ideias e conceitos que a gente imaginava que a gente não ia ter que enfrentar tão recentemente, isso digo nós advogados. Esse é o efeito positivo da IA, certo? Exato. Uma externalidade positiva, com certeza. A minha pergunta é, nessa dimensão da inteligência artificial, a relação que se propõe é uma relação de dominar o computador para que ele faça o que a gente tem dificuldade ou tem limitações, ou é uma sinergia de aquilo que a gente tem de conhecimento com aquilo que o computador pode produzir em nível de dados, abstrações e análise? Como é que, no panorama atual e como que o senhor vê para o futuro, a relação se propõe? É uma relação de dominar ou uma relação de somar? Bom, vamos lá? Bom, deixa eu falar aqui que a primeira questão é sobre essa área aí, bastante discussão sobre a interface homem-máquina e o transhumanismo, né? Como vai chegar uma hora que vai estar todo mundo ligado em máquinas e tal. Eu não sou especialista nisso, além de ter visto Ghost in a Shell lá no cinema, essas coisas. Né? A versão japonesa eu vi. Então, eu acho que essa é uma discussão antiga, né, que vem de longe. Eu me lembro já, quando eu estava fazendo doutorado, falei 25 anos atrás, perto lá do nosso laboratório tinha um professor Hans Moravec, que é um cara que já falava naquela época de transplantar o cérebro numa máquina e tal. Então é uma discussão antiga, eu não sei realmente se isso vai acontecer, mas realmente na área de IA nós estamos muito longe disso. Né? Nós estamos trabalhando com coisas que estão muito longe disso, é isso que eu posso dizer na base do meu conhecimento. Sobre a relação entre o homem e a máquina, bom, eu espero que seja uma relação de dominação, né? Nós da máquina, certo? Eu espero que a máquina trabalhe a favor da sociedade. Então, eu espero que as considerações éticas que tenham que ser feitas aí pelos colegas do direito façam que haja um equilíbrio em que o ser humano seja colocado em primeiro lugar e que a máquina esteja sempre tomando decisões favoráveis à sociedade. Né?
E sobre o panorama da IA no Brasil, bom, já IA não é uma área de inteligência artificial, não é nova, né? IA começou mais ou menos em 1956, o termo IA apareceu em 1956, então tem mais de 60 anos aí 60 anos, né? de história. No Brasil, pelo menos desde a década de 80, já tem bastante gente trabalhando nisso. Inclusive, foi dito, né, que eu fui coordenador do Comitê Especial de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação durante 4 anos. Então, esse comitê especial, ele tem uma memória, né? Quem der uma entrada no site lá da Sociedade Brasileira de Computação e for no site do Comitê Especial em IA, vai encontrar lá uma memória de todos os encontros e todo o pessoal que liderou a área desde a década de 80. Né? Hoje em dia, eu acho que a USP tem uma presença muito forte, sobretudo São Carlos tem um grupo muito forte de IA. Né? Nós temos bastante gente na Poli, bastante gente no IME. Em São Carlos, o pessoal tem um grupo forte de IA e que se destaca por ter sido um grupo pioneiro em aprendizado de máquina. Desde o começo, tem a professora Carolina Monarch, não sei se alguém de vocês conhece, deu ênfase nessa área em São Carlos. Então, eles têm um grupo muito forte e um grupo também forte em veículos autônomos. Né? Tem um pessoal da engenharia que trabalha com veículos autônomos. Aqui na Poli nós temos um grupo na engenharia mecatrônica e tem um grupo também na engenharia de computação, além de alguns outros grupos que estão distribuídos, que estão trabalhando com Big Data e estão aplicando IA, engenharia civil, engenharia química. Né? Bom, isso na USP. Né? A Unicamp tem um grupo também forte, talvez alguns conheçam o professor Jacques Weiner, que trabalha lá. E depois tem, como eu falei, na UFSCar, lá em São Carlos, tem um grupo bastante interessante que trabalha com bases de dados bastante grandes. É um grupo liderado pelo professor Estevam Luschka. Né? Então, aliás, sobre os grupos da USP, como eu já mencionei que nós fizemos um workshop recentemente aqui no IEA sobre aprendizado de máquina, se vocês olharem na página daquele workshop, vocês vão ver todos os grupos da USP representativos foram convidados e compareceram. Né? Agora, no Brasil existem vários outros grupos. Em Recife tem um grupo muito grande ligado ao César, que é uma instituição de fomento. Eu acho que também que no Rio Grande do Sul tem um grupo muito grande na Federal lá. E o Rio de Janeiro tem um grupo enorme, distribuído na COP em vários outros departamentos. Então, assim, tem uma comunidade grande, vibrante, isso eu estou falando só os grupos maiores, mas tem outros, tem muitos outros. Tem uma comunidade, agora em outubro vai ter o encontro anual da comunidade, que vai ser em Uberlândia, né? Todos os interessados estão convidados aí. Normalmente a gente tem vários eventos acontecendo juntos. Desse ano, nós vamos ter um evento particularmente interessante, porque vai ser o pessoal de inteligência artificial e banco de dados juntos. Né? Então, são áreas que têm bastante interseção hoje. Então, acho que é mais ou menos isso o panorama que eu daria. Pergunta ainda. Lista os temas que você acha que a academia tem chance de se destacar mais associadamente com a empresa, ou seja, a academia faz pesquisa e tal, mas a criação de valor, digamos assim, vai ser fruto de empresa, certo? Uma sociedade, empresa que vai para o mercado, etc, etc. Tá? Da tua experiência, onde você acha que tem chance de começar a ter algum desenvolvimento, digamos assim, entre aspas, econômico, de produto ou de empresa, associadamente à academia brasileira, vamos dizer assim, e empresa? Bom, olha, eu acho que são inúmeras aplicações possíveis se a gente focar principalmente no sucesso atual de aprendizado de máquina. Tá? Então, hoje nós temos aí a capacidade de processar dados com esses mecanismos de aprendizado profundo, deep learning, que são muito superiores ao que existiam há poucos anos atrás. Então, eu acho que, num curto prazo, várias empresas... Então, nós temos conversado com a Petrobras, por exemplo, com todas essas empresas que eu já mencionei, que são empresas que têm dados e têm interesse em melhorar a capacidade delas de fazer logística, às vezes decidir qual produto focar,
às vezes de melhorar a sua cadeia de suprimentos e às vezes de melhorar a cadeia de distribuição. Tudo isso, então, num horizonte imediato, eu acho que é bastante viável, né? Aí, num horizonte um pouco mais longo, eu acho que tecnologias como, por exemplo, processamento de linguagem natural serão muito importantes. E eu estou mencionando essa tecnologia em particular porque essa tecnologia é uma tecnologia que a academia brasileira pode ajudar muito. Porque não adianta também esperar que a China vai desenvolver um bom tradutor, um bom interpretador de texto em português. Então, por exemplo, hoje, uma coisa que faz falta na academia brasileira é que nós não temos os chamados corpos em português. Os corpos são textos anotados. O que é o verbo, o que é o substantivo, que são usados para fazer o aprendizado. Então, boa parte do sucesso dessas tecnologias e no processamento de inglês é porque, em inglês, existem muitos textos já anotados, já feita toda a análise semântica, morfológica, sintática. Então, eu acho que essas tecnologias de processamento de linguagem natural, essa será importante para as empresas, mas ela depende de startups agora e academia fazendo um esforço. Então, eu acho que são algumas, mas assim, tem várias possibilidades, mas acho que algumas mais imediatas que eu vejo nesse sentido. Sobre startups, tá? Eu conheci num evento uma startup de uns alunos, ex-alunos da mecatrônica, para selecionar tomates, muda de eucalipto e outras coisas que eles se baseiam em algum algoritmo de IA. Né? Eu queria que você comentasse um pouco, porque acho que uma das coisas interessantes que está acontecendo no Brasil, tem um monte de coisa não tão interessante acontecendo, mas uma das coisas interessantes que está acontecendo no Brasil é uma busca de universitários ainda estudando ou recém-formados de constituir empresas de base tecnológica. Tem várias empresas muito interessantes aí. Né? Então, eu queria que você comentasse um pouco isso, puxando a sardinha para a sua brasa ou a brasa para a sua sardinha, do que você conhece dos alunos da mecatrônica, da Poli, da USP, ou sei lá de onde, como é que eles estão desenvolvendo coisas nesse sentido. Sim, bom, deixa eu começar por esses alunos. Esses alunos são alunos da mecatrônica, foram nossos alunos, meus alunos, mas não foi por isso que eles tiveram esse empreendedorismo. Acho que eles são alunos brilhantes que conseguiram encontrar o caminho. Essa empresa surgiu de um projeto da FAPESP, então acho muito importante mencionar isso, né? Quer dizer, a FAPESP é importantíssima nesse processo. Eles conseguiram um processo PIP e conseguiram clientes aí pelo Brasil afora no processo de, usando imagens, classificar produtos. Eles têm uma ajuda muito importante lá do Departamento de Engenharia de Produção. O Zancu dá um suporte, o nosso colega lá, o professor Zancu, dá um suporte no espaço e eles têm conseguido ir adiante com uma empresa muito assim, de alto nível tecnológico. Isso tem realmente, assim, a gente sente dos alunos, mesmo quando procuram para fazer processo de formatura. Só vou mencionar um outro caso que eu acho que é interessante também para fomentar a criatividade e tal das pessoas. 2 anos atrás eu tive 2 alunos de projeto de formatura que um deles tinha uma bolsa da Fundação Estudar, que é uma fundação da Fundação Lima, né, parte da Fundação Lima. E na Fundação Estudar eles recebem muitos e-mails, né, perguntando sobre tudo qualquer coisa. Mas na verdade o que eles fazem lá é ter uma pessoa que recebe os e-mails, lê o e-mail e aí responde de uma série de possíveis respostas. A pessoa não escreve nada. Ela lê, fala, isso aqui é sobre matrícula. Ou então é sobre bolsa. Então, eles tinham dificuldade de processar todos esses e-mails. O que esses 2 alunos fizeram? Eles ficaram sabendo do problema, fizeram um classificador de texto em português, usando um corpus em português feito em São Carlos, então isso foi importante. E esse classificador classificava a imagem e aí dizia, bom, essa daqui manda esse texto. Fizeram isso daí. Foi um projeto de formatura muito bem sucedido e eles prontamente foram chamados para abrir uma empresa por vários investidores ligados à Fundação Lima. Né? Então, acho que esse tipo de atitude eu tenho visto nos alunos. Eu acho que cabe à universidade fomentar, realmente dar ênfase, ter espaço, né, para esses alunos encontrarem o seu caminho. Legal, Fábio. Senhores, mais alguma questão? Temos aqui. Olá. Ok. Olá, professor Fábio, obrigado. Meu nome é Alain Felipe, eu sou pós-graduando do Instituto de Neurociência, Departamento de Neurociência e Comportamento, na Psicologia.
Bom, não sei se o senhor vai poder responder, mas eu gostaria de retratar um pouco sobre a questão da saúde mental. A gente vem observando que a utilização do celular, por exemplo, está invadindo todas as camadas. A gente vê as pessoas almoçando, mexendo no celular, uma dificuldade em chegar ao outro, a falar ao outro devido à utilização do celular. A gente sabe pela neurociência que os circuitos neurais são moldados, né, a plasticidade sináptica é moldada a partir dos nossos hábitos. Então a gente vem percebendo um raquitismo cognitivo, essas perguntas extremamente elaboradas pelo pensamento operatório, que é o pensamento cartesiano, sistemático, e uma subtração do pensamento simbólico, né? A gente sabe também que o pensamento operatório, em excesso, ele gera as doenças mentais. A gente vem observando casos de suicídio, depressão e tudo mais. Como que a inteligência artificial ela vem para ajudar? Ela vem para dificultar também. E, como o senhor falou muito sobre conhecimento, eu lembrei de uma frase do Einstein que diz que o mais importante não é o conhecimento, mas a imaginação. Bom, eu certamente não sou especialista, né, na área médica, e o que eu posso dizer é o seguinte, de fato, todas essas tecnologias, todas, né, elas vão afetar a nossa vivência, a nossa vida. Mas eu acho que da mesma forma como elas podem trazer alguma dificuldade, eu mencionaria alguns projetos que eu conheço, por exemplo, eu tenho um colega de muitos anos que está nos Estados Unidos e ele é focado em usar a tecnologia de inteligência artificial e visão computacional para detectar autismo em crianças, detectar de forma muito precoce. Então, para que as crianças tenham muito mais sucesso no processo de reabilitação. O mesmo tipo de coisa hoje existe, em São Carlos tem um projeto muito interessante sobre isso, na detecção de Alzheimer, né? Então, quando que a pessoa está entrando num processo de demência, quanto mais cedo você detecta, melhor, né? Não é fácil detectar, né? Meu pai teve Alzheimer, então eu sei que isso é uma situação muito difícil, mas quanto antes você consegue usar essas ferramentas, até, por exemplo, verificando como que a pessoa está falando, quais palavras a pessoa está trocando, você consegue ter indicações desse processo. Então, eu sou muito otimista no sentido que a tecnologia vai trazer impactos e eu acho que a academia e os colegas da neurociência só podem ajudar, tá certo, a entender esses fenômenos, mas eu acho que também vai trazer benefícios no sentido de diagnóstico e ajuda às pessoas. Tá bom? Fábio, vamos falar dos outros? O que rola nos Estados Unidos, ou nos centros avançados de pesquisa e de conexão, academia, indústria? Né? Vixe, essa questão é difícil. Assim, Bom, o que eu conheço mais eu não conheço a China, infelizmente, né? Então eu não sei exatamente o que está acontecendo na China. As pessoas que vão para a China voltam falando surpresas, né? O que eu tenho visto nos Estados Unidos e na Europa é uma reprodução em larga escala daquilo que eu tenho falado sobre o Brasil, né? Então é um momento de muito interesse, o mercado de trabalho aquecidíssimo e muitas empresas aparecendo e muitas empresas investindo na área em processamento de dados. Então o que eu vejo mais é a ênfase em usar dados para fazer aprendizado. E eu estou usando a palavra aprendizado, não aprendizagem, né? Porque não é vamos fazer o computador aprender alguma coisa, um processo cognitivo novo. É realmente aprender concretamente o resultado de um processo. Então, até empresas mais tradicionais, por exemplo, a Toyota abriu um centro no MIT. Né? O que eles estão fazendo no centro? Deep Learning. Você entra lá no centro. Eu sei porque o meu ex-orientador é o líder desse centro. Aí eu falei, nossa, o que ele está fazendo na Toyota? Aí, porque ele nunca trabalhou com carro. Aí eu entrei lá, Deep Learning. Então, o que eu vejo acontecendo com mais vigor nos Estados Unidos é o uso de ferramentas computacionalmente intensivas para processar dados em grande escala. Mas, veja, os Estados Unidos é um país complexo e a Europa é um país, ou vários países, também com muita diversidade. Então, eu vejo muita atividade ainda, embora esteja um pouco escondido,
nessas áreas mais tradicionais de processamento de linguagens mais formais, nos níveis mais altos da cognição. Então, eu acho que isso é uma coisa que hoje está no banco de trás, porque o motor está arrancando e está todo mundo caindo para trás. E quem está na frente é o pessoal de redes neurais, aprendizado profundo e tal. Mas quem está atrás ainda mantendo a ideia de você ter níveis mais cognitivos no futuro, mais altos de cognição, é um pessoal ainda importante, que está trabalhando com lógica, probabilidade, várias diferentes linguagens, né, que tentam expressar conhecimento. Eu acho que isso está acontecendo ainda. E acho eu que isso vai depois decolar. É isso que eu ia te perguntar. Pela análise que eu fiz do teu discurso, tá? Você está dizendo, está tendo uma onda aqui que é, digamos assim, joga os dados lá e vê o que acontece, grosso modo. Mas tem um pessoal aqui atrás que está, digamos, mais atrás, né? Não está tão na moda, mas que tem chance de decolar isso? Acho que sim. Eu acho que, inclusive, essas coisas elas variam, né? As modas mudam. Só para contar uma história aqui que talvez seja interessante para a audiência, quando eu, mais ou menos no final da década de 90, teve um momento que redes neurais ficou muito em desuso. Eu me lembro, eu fui numa conferência chamada NIPS, que é uma conferência muito grande hoje em dia, já era grande, mas hoje é muito grande. Hoje é uma conferência central na área de Deep Learning, mas eu fui em 2001 na NIPS. Entre as vezes que eu fui na NIPS, eu fui em 2001, e na NIPS eles faziam uma coisa interessante, que é o seguinte, eles mostravam, eles usavam técnicas de aprendizado de máquina para prever quais palavras no título podiam prever melhor quando o artigo ia ser aceito. E a palavra que previa com mais segurança se o artigo ia ser rejeitado era redes neurais, em 2001. Então teve um momento assim que a tecnologia ficou desacreditada. E por quê? Por que ficou? Porque ela funcionou muito bem durante uns 10 anos, na década de 90. E o pessoal aplicava em tudo quanto era lugar, né? A técnica se você tem um martelo, tudo é um prego, né? Então você ia usando em todo lugar. Mas na virada do final da década de 90, algumas técnicas estatísticas foram desenvolvidas que tinham o mesmo desempenho de redes neurais. Uma delas chama SVM, né? Então, o pessoal começou a falar, bom, mas em vez de eu usar uma rede neural que eu nem sei direito como funciona e tem uma série de dificuldades para fazer funcionar, deixa eu usar esse método estatístico um pouco mais bem fundamentado. E houve um momento de vitória assim, desses métodos estatísticos. Agora eu acho que está uma outra onda, né? Uma onda assim, que o pessoal que ficou trabalhando com redes neurais, e é muito interessante ouvir as entrevistas com esse pessoal. Tem um pesquisador chamado Geoff Hinton. É muito interessante, tem entrevistas com ele na internet que você vê assim, o quanto mérito ele teve de segurar e manter o estudo naquilo que ele acreditava, mesmo quando ninguém estava usando aquilo. E eles conseguiram, durante uns 5, 6 anos de trabalho, no começo dos anos 2000, mudar o panorama. Então, já tem 10 anos, mais ou menos, que essa tecnologia de redes neurais está subindo, chamada agora Deep Learning, agora é um novo nome para uma coisa parecida. E eu acho que agora está no auge, no super auge. Então é o auge não só das redes neurais, mas das tecnologias que usam dado e querem, de alguma forma, obter a relação entre o dado e a saída. E acabou. Mas eu acho que aquele pessoal que está por aí todo o tempo, trabalhando em linguagens de mais alto nível cognitivo, terão o seu momento, né? Na hora que for preciso ter uma atividade de mais alto nível cognitivo. Talvez chegue o momento. O que são redes neurais? O que são redes neurais? Então, desculpa. Então, vai difícil, fica para o fim. não sei se dá para mostrar uma figura. Mas não vai, eu não tenho. Então, é o seguinte. Bom, eu coloquei aqui a transparência, estava com a esperança que eu tivesse colocado uma rede neural aí. Essa é a transparência que eu coloquei sobre Deep Learning, né? Então, o que é uma rede neural? Uma rede neural é um programa, no fundo é um programa, porque ele tá implementado como um programa, certo? Em geral. Existem implementações até em circuitos, mas normalmente é um programa que recebe dados, certo? E faz uma série de operações simples com os dados, né, para tentar chegar numa saída. Então, uma rede neural é uma função
certo? Que pega dados e dá uma saída. Mas é uma função que procura reproduzir aquilo que se imagina que o cérebro talvez faça, certo? Então eu estou dizendo isso com todo esse cuidado porque não se sabe, né, exatamente como que o cérebro processa essas informações. Mas a ideia é que você tenha uma série de unidades de processamento muito simples, né, e elas estão distribuídas numa camada. Elas recebem os dados. Aí a saída, o resultado dessas unidades de processamento muito simples vão para um outro conjunto de unidades muito simples, que é a próxima camada. Processamento hierárquico. É o processamento sequencial, hierárquico. É. Então você tem uma camada que recebe a imagem. Essa camada vai te produzir o resultado de uma série de processamentos muito simples, que é uma outra imagem. E assim vai, até você chegar no final, o resultado que é um número, um rótulo, alguma coisa de interesse, né? Então, vamos dizer, tem várias maneiras de descrever o que é uma rede neural. Você pode escrever assim, é uma maneira de reproduzir o cérebro humano no computador. Ou você pode falar, bom, é uma função que pega dados e dá uma saída, né? Eu acho que a gente está longe ainda de saber como o cérebro funciona. As redes neurais são uma tentativa de reproduzir de forma pragmática o que a gente acha que está lá. Agora, a neurociência está avançando assim, a passos aceleradíssimos, acho que por causa desses equipamentos de imagem e que você não, quer dizer, alguns, né, os médicos, os biólogos, etc., estão entendendo melhor o funcionamento do cérebro e tal. Existiria a possibilidade, é um chute total, uma bola de cristal, mas daqui a alguns anos, se entender melhor o processamento do cérebro, se entender melhor como as pessoas, algumas formas das pessoas raciocinarem, e tentar modelar isso, você acha que existe alguma viabilidade disso em 50 anos? Então, essa é uma questão difícil, por quê? Porque esse é um debate na comunidade de IA, tá certo? Eu acho que esse é um debate difícil. Existem pessoas que são os conexionistas, esse é o termo, assim, que acreditam que se você emular o funcionamento dos neurônios e chegar lá e entender tudo, você vai chegar uma hora, vai conseguir reproduzir o comportamento, talvez não do ser humano, mas de talvez um organismo um pouco menos capaz e tal. Então esses são os conexionistas. E existem os não conexionistas que são mais ligados a modelos pragmáticos de engenharia. Eu já vi o seguinte, um comentário assim, mas esses conexões, o que eles estão tentando? Estão tentando entender como funciona o motor do carro, colocando o ouvido assim fora e falando, tem um motor aí dentro, como é que funciona? Sei lá, vamos ver, tá, vamos tentar. Então eu acho que tem o pessoal crítico a essa tendência de reproduzir o cérebro humano, e aí o que esse pessoal mais crítico acha ou acredita, vamos dizer assim, resumindo muito, é que, bom, não importa muito. O que a gente quer, nós temos problemas para resolver, eu tenho essas entradas, eu tenho essas saídas, de repente eu consigo fazer uma coisa tão boa que nem o cérebro, de repente eu consigo fazer uma coisa melhor, certo? Se eu vou responder uma questão, se eu tenho uma máquina que precisa responder questões, no processo de responder questões eu posso acessar a Wikipedia? Não é uma coisa que o cérebro humano pode fazer, mas eu posso no computador. Por que eu não vou usar? Então, existe, assim, inclusive talvez não uma tensão, mas diferentes perspectivas dentro da área, né? Existem aqueles que acham que o caminho é entender o cérebro humano e reproduzir. Existem aqueles que dizem, bom, tudo bem, se for melhor, melhor, se não for melhor, não é melhor, dane-se. Então, eu acho que essa é uma resposta difícil, porque existem as duas visões na comunidade. Perfeito. Bom, gente, esse foi Fábio Cosma. Eu queria, antes de encerrar aqui, Fábio, fazer a divulgação do próximo seminário, né, que vai mudar de assunto, talvez, não vai mudar, que é pesquisa em pesquisa em anticorpos monoclonais no Brasil, que está direcionando a produção do conhecimento. Quem vai fazer essa conversa é o Renan Leonel. O Renan, ele faz pós-doc na Faculdade de Medicina, mas ele não é médico, ele também atua num dos NAPs, que é a Rede Acadêmica de Pesquisa em Câncer da USP, né? Então a gente vai ter uma discussão mais direcionada para anticorpos monoclonais, que digamos, isso vai gerar um tipo de medicamento
que hoje deve estar respondendo para uma boa parte das compras do SUS, mas principalmente para as estratégias das grandes empresas farmacêuticas e de startups também, de farmácias, porque com isso está se conseguindo ter algum sucesso em luta contra câncer e contra algumas outras medidas, e esses remédios são estapafurdiamente caros. Tá? Bom, enfim, essa vai ser a discussão que eu esqueci quando vai ser. Quando que vai ser? Vai ser na quinta-feira que vem, dia 27, às 10 horas aqui, com transmissão ao vivo, e a Responde exatamente o mesmo esquema. Tá? Eu queria agradecer aqui as pessoas que fizeram isso, esse evento acontecer. Jorge, foca a Cristiane, onde ela está? Não, mas precisa entrar nas nossas câmeras. Sabe que aquele negócio, tem um negócio meio fotográfico, dinâmico, vai passando como se fosse um filme. Então é isso. Então a Cristiane agora está trabalhando aqui no observatório, tá? Está ajudando. Muitos de vocês conhecem a Tatiane. A Tatiane foi chamada num concurso para a Defensoria Pública. Agora a Tatiane é uma defensora pública, então ela nos deixou. E Cristiane está nos ajudando aqui no observatório. Tá? Então, vocês já conheceram. Agradecer ao Glauco aqui, que ajudou também, e sempre ajuda, óbvio, na montagem dos seminários. A Sandra e a Fernanda da comunicação. A Sandra, inclusive, ajudou a pegar cadeira para o pessoal que não cabia, quase quebrou o monitor do Jorge lá em cima. Tal. Mas, enfim, isso os internautas provavelmente não viram. Tá? E tem, hoje, sozinho, o Jorge, o nosso Fellini, que está lá atrás, que ele não aparece, mas há uns anos atrás a gente fez ele aparecer. Tá? O Sérgio, onde foi? Não. Está em outro lugar lá. Tá? A Raimunda, que é a Copa, que provê o nosso café, água, etc. A Maria Leonor Calazans, a nossa fotógrafa, depois no site tem um monte de fotos, são bem boas, por sinal. E o Mauro, que é o jornalista geral aí, que ajuda a articular essa confusão toda. Muito obrigado. Daqui a 15 dias, o vídeo está no site, não o site está no vídeo, o vídeo está no site, a relação causal às vezes é importante. Tá? O vídeo estará no site e para consultas, críticas, etc. E qualquer coisa, vocês entrem em contato com o Fábio. Tá? O Fábio tem inúmeras qualidades, como vocês viram, mas, entre outras coisas, ele é um cara muito positivo. Tá? Eu já tive contato com muitas pessoas na Poli, fora da Poli, não sei das quantas, e são poucas as pessoas que têm digamos assim, um enfoque positivo de querer construir coisas como o Fábio tem. Tá? Então, comunidade de IA, comunidade de AI, comunidade sem comunidade, todos que estiverem interessados nessa conversa com o Fábio, tá? Se vocês não encherem muito a paciência dele, acho que dá para ter uma boa conversa. Tá bom? Obrigado e até a próxima.